Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando essa gentalha nojenta, poluindo a minha vida aqui, atrapalhando os meus contatos, estragando meu tempo. São analfabetos surdos, depois de todos os prejuízos que esses vermes causaram para mim nos últimos 10 anos aí, eles ainda acham que eles têm o direito de ficar aqui vomitando bosta na minha vida privada, na minha vida pessoal, uma gente asquerosa, medíocre, entendeu? E eu sigo aqui tentando me livrar desses animais para poder seguir a minha vida aqui, tá? Enfim, no vídeo de hoje, a gente vai falar, no primeiro vídeo de hoje, né? Vou trazer 2 vídeos para vocês hoje. No primeiro vídeo de hoje, eu vou falar sobre o discurso do Lula na USP, tá? O Lula foi anteontem na Universidade de São Paulo, que estava comemorando 90 anos ali de fundação, e fez um discurso muito interessante. O discurso tem 19 minutos, mais ou menos, mas eu vou destacar apenas alguns trechos aqui que saíram na imprensa e tal, em alguns veículos, para poder fazer aqui um comentário, uma reflexão, porque tem algumas coisas bacanas que ele levanta ali e que vale a pena a gente pensar aqui, não só para entender o valor do ensino superior, o valor da universidade e tal, mas também as diferenças, né, fundamentais de discurso da direita para a esquerda. Vocês vão ver que tem muita diferença aqui, e também alguns problemas que a gente ainda não resolveu, e tem muita coisa para resolver ainda, porque é aquilo, né? O Lula e a Dilma fizeram ali um período único na história do Brasil, que foi o período de mais ou menos ali se não me engano, uns 14 anos de governo da esquerda, e aí depois volta a direita, estraga tudo, destrói tudo, enfim. Então a gente tem que ir tentando de novo aí começar a caminhar mais uma vez, tá? Antes disso, eu já deixo mais uma vez para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Quem conseguir furar o bloqueio desses bandidos aqui e conversar comigo pelo Zap, tá? A gente conversa aí a respeito, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Vamos lá. Então aí, né? O Lula defende o conhecimento para todos nos 90 anos da USP, tá? Um discurso muito legal do Lula, e eu vou falar alguns trechos aqui rápidos da fala dele, tá? Para poder destacar e conectar com alguns pontos bacanas aí que estão ali, tá? Então no primeiro, eu vou deixar os links para vocês também, tá? No primeiro trecho ele diz: o conhecimento nas mãos de poucos, em benefício de poucos, provoca mais desigualdade, tá? Ou seja, né, é importante, ele está destacando aí a importância de democratizar, né, o ensino, de ampliar o acesso ao ensino superior para as pessoas, e vocês vão ver, depois que a gente comparar aqui com os outros países, com os países mais desenvolvidos, tá, que isso faz todo sentido, tá? Ao contrário do discursinho neoliberal de que o importante é trabalhar, estudar, para quê, né, e tal. A gente tem que ampliar isso aí. E aí, antes aqui, né, de continuar e conectado com esse primeiro trecho do Lula, trago mais uma vez aqui o trabalho do Thomas Piketty, tá? Uma breve história da igualdade, certo? E é isso, a busca pela igualdade, por essa utopia aqui, né, positiva, passa pela democratização do saber, do conhecimento, da ampliação ali, da participação das pessoas na produção científica de ponta e nas possibilidades de aprendizado superior, etc e tal, tá? E eu estou trazendo aqui esse livro, né, porque ele destaca essa palavra igualdade. O Lula falou exatamente aqui, né, que o conhecimento nas mãos de poucos, em benefício de poucos, provoca mais desigualdade. A desigualdade econômica, evidentemente, tá? E vocês vão ver que os países mais ricos do mundo, aqueles que são menos desiguais economicamente, são aqueles que também têm maior acesso aí ao ensino superior, tá, para todo mundo, beleza? Então, enfim, pessoal, e aí, ainda nesse primeiro trecho aqui, vale comparar com a fala, por exemplo, daquele Bostella, né, que é aquele ministro do Bolsonaro, Milton Ribeiro, que foi preso depois, inclusive, mas enfim. Em agosto de 2021, ele afirmou o seguinte, ó: a universidade deveria ser para poucos, né? Só os institutos federais são ali realmente vedetes e tal, ele usou essa expressão na época, capazes de formar técnicos, né? É isso que interessa para a direita, formar mão de obra robótica, né? Que não pensa, não reflete. E olha que os robôs hoje já estão até pensando mais do que essa gente, né?
Certamente essa inteligência artificial aí e tal é mais inteligente do que o Milton Ribeiro da vida, um Bolsonaro da vida, isso aí não tem a menor dúvida. Também não estão fazendo muito, né? E muito mais inteligente do que esses fofoqueiros aí que só fazem cagada na vida dos outros, né? Mas enfim. Então, quer dizer, esse discurso aqui é o discurso da direita, é o discurso do Pondé outro dia, dizendo que porque o pobre é de direita porque tem que trabalhar, entendeu? E aí o país vai ficando nesses números que vocês vão ver, todos muito abaixo dos números da OCDE e dos países mais desenvolvidos. Tá? Vamos lá, segundo trecho do Lula, tá? Ele diz: demos aos filhos dos trabalhadores a oportunidade de se tornarem doutores, porque é assim que se constrói um país mais desenvolvido e mais justo. Ao contrário do idiota do Paulo Guedes, que foi vomitar que as empregadas domésticas não podiam ir para a Disney. Quem é ele para dizer isso, né? Quem é ele para ficar vomitando regra na vida dos outros? É um imbecil, né? Ao contrário dele, o Lula está aqui destacando a importância de dar aos filhos dos trabalhadores a oportunidade de estudar, de fazer faculdade, de fazer uma universidade, né? Coisa que as pessoas que são ali muitas vezes obrigadas por uma questão de contexto, por uma questão inclusive de governo às vezes ruim, né? A trabalhar de maneira excessiva e não tem tempo nem para estudar, ficam ali presos muitas vezes numa renda muito menor, né? E eu li inclusive uma reportagem aqui rapidamente dizendo que no Brasil o ensino superior eleva o salário pelo menos 3 vezes, né? Então, quer dizer, e aí o pobre fica de direita, permanece de direita e aí continua ganhando menos, né? Então, enfim. Tá, pessoal? E outro trecho bacana do Lula, ele diz, né, que o Brasil precisa ter uma USP em cada estado, né? Quer dizer, uma universidade de ponta, que é a maior universidade do país, né, uma das maiores da América Latina aí, tá? E o Lula tem moral para falar isso, né? Porque o Lula fundou, enfim, construiu aí e fundou 18 universidades públicas nos primeiros anos de governo dele, e provavelmente vai fazer mais agora, porque essa é a vocação da esquerda, né? Então, mais para finalizar aqui, algumas informações, tá? Estiveram lá o ministro Fernando Haddad, o Silvio de Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, tá? E o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não foi, né? O cara de Choquito lá não foi. Já era de se esperar, né? Ele não vai dar palco pro Lula, porque, enfim, o negócio dele é ficar privatizando lá o metrô, destruindo ali o estado de São Paulo e tal, e tudo mais, tá? Enfim, aí vale lembrar também que essa gente da direita passou 4 anos aí, essa gentalha, porque tem vários tipos, né? Nesse caso aqui, tem aquela gente que vai para a universidade para estudar, para se formar e para ficar pagando de bacharel, né, e tudo mais. Na verdade, só quer o diploma para isso, tá? Estudar mesmo que é bom nada, ou então para fazer fofoca, para ficar estudando filosofia ou essas ciências ciências, né, para ficar fazendo fofoca da vida dos outros. E essa gente passou 4 anos aí dizendo que a universidade é lugar de maconha, é lugar de conspiração comunista, uma gente imbecil, né? E, enfim, para eles a universidade é um inimigo, né? Ou então meramente ali um instrumento de aumento de grana e só isso, né? Não usam isso para poder pensar o Brasil melhor, para poder entender melhor os contextos e tudo mais, tá? O Lula recebeu a medalha Armando Salles de Oliveira, a mais alta honraria da USP, tá? E a revista Fórum noticiou da seguinte forma: em seu discurso, o presidente Lula destacou a retomada dos investimentos em educação e celebrou o fato da universidade atualmente contar com mais diversidade e inclusão por conta das políticas afirmativas de cotas e acesso ao ensino superior. E aí cabe destacar também mais um trecho aqui do Lula, no qual ele afirma isso aí, né? Ele diz: hoje, abre aspas, né? Hoje, mais da metade dos estudantes da USP vieram da escola pública, mais da metade, né? Isso significa que desde sua adesão ao sistema de cotas, a USP está mostrando que para fazer parte do chamado berço do conhecimento, não é preciso nascer em berço de ouro, né? Quer dizer, está fazendo essa referência aí a uma democratização mais ampla que tem acontecido no Brasil das últimas décadas, por conta das políticas de cota e etc e tal, tá? E o próprio ProUni também e tal. E aí, repito aqui, vale destacar de novo aqui,
que essa galera, parte dessa galera acaba caindo no bacharelismo, que é essa coisa de meramente ter o diploma e pagar de graduado, mas ter uma posição ali, né, enfim, que muitas vezes é até avessa ao conhecimento. E ao mesmo tempo existe também, né, nos pobres, né, em alguns pobres, uma espécie de anticosmopolitismo também, né, que é uma espécie de ressentimento ali com conhecimento mais amplo, que é um conhecimento construído nos centros de poder e tal, enfim, França, Inglaterra, Alemanha e tal, no próprio Brasil da elite intelectual, e aquele conhecimento que é interessante, muitas vezes, né, esse pobre que ascende à universidade acaba tendo um certo receio com isso, e muitas vezes essa galera acaba caindo nesses guetos neo-identitários que ficam ali meramente discutindo só isso, né, e não ampliam o conhecimento para pontos mais amplos, tá, da discussão. De novo, aqui vale citar o Mia Couto, tá aqui, né, o livro dele, Cada Homem é uma Raça, porque o Mia Couto é um exemplo de uma pessoa, de um autor, de um intelectual e tal, que exercita no mundo ainda em desenvolvimento, né, Moçambique ainda é um país pobre, na verdade, mas um contato com o saber cosmopolita, com o saber, né, da literatura de ponta, e tenta fazer um diálogo entre essas duas esferas, né, a cultura local com a cultura cosmopolita aí dos centros de produção, tá, literária da Europa. Então, assim, é um pouco isso que tem que ser a cabeça, que é interessante que seja a cabeça da gente quando a gente chega na universidade, né? Quer dizer, entender a importância do saber local, entender a importância da produção brasileira e tal, e ao mesmo tempo produção crítica do presente, do contemporâneo, mas também dialogar com a produção de ponta, né, do mundo e tal, tá? Para poder não ficar num regionalismo meio que ressentido e tosco também, que acaba empobrecendo, certo? Então, enfim, isso também é um ponto a destacar aqui quando a gente trata dessa questão das universidades, tá? E aí, para finalizar ainda o Lula, tá o último trecho aqui, para a gente passar aqui para uma outra parte interessante aqui do vídeo, tá? O Lula destacou aqui no final o seguinte, né? O Mídia Ninja, tá, noticiou isso, ele disse: Brasil viveu o período de ataque à ciência, mas o obscurantismo ficou para trás. No governo, eu concordo, né, com ele, realmente no governo isso ficou para trás, o Lula colocou gente ali realmente capacitada, e a gente já está deslocando aí, né, a própria questão da vacinação já voltou a melhorar aí e tal, mas muita coisa ainda tem que resolver. De qualquer maneira, no governo, essa frase dele faz todo sentido, né? No governo, a gente teve um ataque à ciência, mas o obscurantismo ficou para trás. Só que no país, o bolsonarismo continua forte, e esse crescimento, né, que ainda é muito grande das igrejas evangélicas, também é um problema, porque em relação à questão do conhecimento de ponta, isso aí é um atraso, né? Porque essas igrejas são realmente ali focos de fanatismo, focos de atraso, focos de obscurantismo, né? Tá, enfim, mas é interessante ele destacar isso porque é isso, né? O exemplo vem ali do governo, isso pode gerar melhorias em outros contextos, tá, pessoal? E aí, pessoal, para finalizar aqui, eu acho bacana fazer um comentário rápido com vocês de números, para vocês verem como é importante a universidade, como a universidade é um índice ali, é um símbolo, né, de avanço do país em todos os níveis, na produção direta, na questão da melhoria de renda da galera que vai trabalhar depois que sai da universidade, na conscientização política, na ampliação da filosofia, tá aqui, ó. Tá? Mais uma vez, Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, tá? É aqui que nasce essas ideias que vão desembocar nessa coisa bacana que é a universidade, que é o ensino superior, tá? Enfim, e aí vale dizer o seguinte aqui. Eu vou deixar para vocês o link também de uma matéria da revista Piauí, que diz o seguinte: no Brasil, a proporção de adultos com nível superior é menos da metade da dos Estados Unidos, tá? Então a gente tem, em 2019, agora que foi a última medição, o Brasil tinha apenas 21% dos adultos de 25 a 34 anos concluindo o ensino superior, 21%. A média da OCDE é 44%, mais que o dobro. E os Estados Unidos 49%, ainda mais ainda que a OCDE. Se pegar aqui outros países da Europa, talvez seja até mais que isso aqui.
Agora vamos lá, o Brasil é a pior taxa da América Latina inteira, 21%, tá? A Argentina tem 40% de adultos ali concluindo o ensino superior, nessa faixa aqui, 25 a 34 anos, 40% Argentina, Chile 34%, Colômbia 30% e o México 24%, quer dizer, todos acima do Brasil e o restante também está acima ali, tá? As maiores taxas do mundo, vocês vão ver que estão em países ricos, países mais desenvolvidos, tá? A Coreia do Sul é o país com mais adultos concluindo, com o ensino superior concluído, tá? Nessa faixa de 25 a 34 anos. 70% da população da Coreia do Sul tem diploma de ensino superior, tá? Ou seja, uma universidade concluída, uma graduação pelo menos concluída. Então a Coreia do Sul 70%, a Rússia é o segundo com 63% e o Canadá é o terceiro com 62%. Quer dizer, o triplo que tem o Brasil, tá? No caso da Coreia do Sul, triplo e meio, né? Tá? É muito mais gente com mais conhecimento, com mais amplitude ali e tal, e isso é um índice de desenvolvimento, tá? Agora vamos ver, olha só os números da China, tá? Que, lembrando aqui, há 30 anos a economia da China era menor que o Brasil, não tinha quase ferrovia, não tinha nada, né? O que eles decidiram fazer? Enfim, ignorar o discursinho dos Estados Unidos e seguir o caminho deles, né? Olha só aonde eles chegaram já. Vamos ver aqui o tempo, né? A China atingiu 57,8% de pessoas, né, entre 25 e 34 anos com ensino superior. 57,8% em 2022, ou seja, quase dobrou em menos de 10 anos. Então, em 2012, tinha 30%, tá, de adultos ali entre 25 e 34 anos com ensino superior, 30% em 2012, em 2021 agora quase dobrou para 57,8%. Tá? E o Pondé continua achando que o pobre é de direita porque ele tem que trabalhar e blá blá blá. Isso não tem nada a ver com políticas de governo, não tem nada a ver com contexto político de uma direita, enfim, atraso que a gente tem aqui, né? Enfim, então no bruto, esse número chinês aqui ainda, no bruto é o maior sistema educacional superior do mundo, com mais de 44 milhões de alunos matriculados, tá? Agora vamos os números da pós-graduação aqui, tá? No Brasil, os adultos em relação ao mestrado, adultos de 25 a 64 anos, só 0,8% da população tem mestrado. Na OCDE, 13% tem mestrado, quer dizer, mais de 10 vezes mais do que o Brasil de adultos ali com mestrado, pelo menos, tá? E no doutorado, esse número também é alto, a diferença também é grande, né? No Brasil, apenas 0,2% dos adultos de 25 a 64 anos tem doutorado, 0,2%. A média da OCDE é de 1,1%, 5 vezes mais, né? E a direita brasileira continua dizendo que a universidade não presta para nada, que a universidade, o pobre não tem que estudar porque tem que trabalhar, e esse discursinho cínico, canalha, que vai mantendo o Brasil aí nesses índices ruins aqui, tá? E impede a gente de avançar. E para finalizar, pessoal, tá? Uma última notícia aqui, que também representa, né, uma diferença importante aí, ao mesmo tempo um caminho que a gente tem que seguir, tá? Segundo o relatório da OCDE, menos de 1/3 de todos esses estudantes, ou seja, os estudantes de graduação do Brasil, tá? Aliás, esse aqui da OCDE, tá? Olha só, segundo o relato, isso aqui também é importante, porque também representa uma diferença entre o discurso da direita e da esquerda, tá? Que eu falei aqui no início. Segundo o relatório da OCDE, menos de 1/3 de todos esses estudantes, ou seja, né, estudantes matriculados no ensino superior nos países da OCDE, menos de 1/3 estão em instituições particulares, na maioria dos países da OCDE. Tá? No Brasil é o contrário, 75% estão em universidades privadas, o que significa pouco investimento em educação pública superior pelo Estado, pelo governo e tudo mais. A gente teve aí no Brasil, inclusive nos últimos 4 anos, enfim, um agravamento desse sucateamento aí, com o Bolsonaro fazendo cortes ali gigantescos de universidade, atacando o conhecimento, negacionismo da ciência, quer dizer, ó, lembrando mais uma vez aqui o Carl Sagan, também o livro do Carl Sagan, muito bom, O Mundo Assombrado pelos Demônios, no qual ele lembra uma realidade lá da década de 80 e 90 nos Estados Unidos, que é muito parecida com esse negacionismo da direita brasileira aqui
desses últimos anos. Tá? Vale muito a pena ler esse livro aqui para poder fazer esse cotejo aí, né, com o que a gente está vivendo hoje, porque mostra coisas muito interessantes aqui. Tá? E aí, por último, pessoal, em relação ao professor, né, que é uma das figuras fundamentais da universidade, o Brasil tem poucos professores. Tá? A média da OCDE é de 1 professor para cada 16 alunos. No Brasil, é 1 para cada 42 alunos. Tá? Então, a gente tem muito que melhorar aí. Tá? E a carreira de professor precisa ser mais valorizada para poder, inclusive, chamar mais aí a atenção da galera, da população, para poder a gente ter mais professores e isso ampliar, aí, inclusive, a qualidade do ensino no Brasil. Tá? E o salário também, porque em relação ao salário, a última comparação aqui do vídeo, o salário do professor no Brasil é 48% menor do que a média da OCDE. Tá? Então tudo isso demonstra que a gente tem muito caminho para andar. A gente talvez estivesse melhor hoje se a direita não tivesse roubado o governo com o golpe, né, em 2016 e mantido aí 4 anos com esse demente, esse verme que é o Bolsonaro, esse idiota, né, que é o Bolsonaro. E, enfim, a gente talvez pudesse aí já ter melhorado mais ainda esses números aqui. De qualquer maneira, agora a gente recuperou o governo, aí o caminho é tentar ir melhorando para tentar atingir esses números aqui. Que se a gente tiver a direita de novo no executivo, ou se a gente continuar refém dessa direita, dessa maioria, né, esmagadora ali da direita no Congresso, atrapalhando tudo, estragando tudo com interesse privado e tal, a gente não vai chegar nesses números nunca. Tá? Ou vai engatinhar aí mais uns 200 anos para poder chegar lá, tá? Então, pessoal, é isso. Tá destacando mais uma vez aqui a importância do discurso do Lula e, enfim, a importância da universidade no Brasil, a importância do mestrado, a importância do doutorado, a importância do ensino superior, do conhecimento, tá? Porque, como o Lula diz, esse conhecimento diminui as desigualdades e amplia a participação de todos aí, tá? Enfim, no debate público, né? Isso que é legal pra caramba, tá? Então é isso, pessoal. A gente volta no próximo vídeo aí do canal. Um grande abraço. Tamo junto. Fui.